Bora lá. Hoje o nosso episódio vai ser aqui no chão, mas é o mesmo cenário. O bichinho tá dormindo aqui, eu não quis acordar aí. E eu senti de sentar aqui, ser um papo mais aberto, livre, enfim. Porque eu tô com... Sabe quando você tem muitas abas abertas na sua cabeça? É como eu estou me sentindo. E eu gravei recentemente um vídeo no TikTok, inclusive foi uma inspiração. Eu tinha acabado de assistir um vídeo de uma menina, ela é socióloga, o nome dela lá no TikTok é Isadora LRB. Vale muito a pena seguir ela, acompanhar ela, porque ela traz muitos debates, assim, importantíssimos. Eu percebo o quanto eu não valorizava a sociologia na época da escola. Eu gostava muito, era uma matéria que eu era boa. Boa, assim, que eu digo, de tirar notas boas. Mas eu não sei se... Eu acho que eu estudava para passar, não por curiosidade mesmo, por querer aprender. E hoje eu vejo o quão importante ela é. E agora eu entendo um pouco o que houve enfim, no último governo, né? Que reformulou todo o ensino médio e, enfim, retirou algumas matérias e deixou-se matérias optativas. Se eu não me engano, posso estar enganada, mas se eu não me engano, sociologia estava no meio. E agora eu entendo o porquê. Porque pessoas instruídas, uma população instruída, uma população com uma boa educação, com uma boa saúde, é uma população que vai ser difícil de ser dominada, difícil de ser manipulada. E não é isso que os nossos governantes querem. Que o sistema, enfim, quer. Quanto mais manipulado, quanto mais medo essa população sentir e quanto mais burra essa população for, melhor para os nossos governantes. Porque daí a população não vai saber votar, não vai saber se posicionar, não vai saber pedir seus direitos, não vai saber lutar. Acho que o podcast hoje é sobre isso, sobre tudo que está acontecendo, o caso do Epstein, esses movimentos Red Pills, o papel da mulher e quão perigoso, quão difícil está sendo ser mulher hoje no mundo. Não vou nem dizer no Brasil, mas no mundo. Oiê! Eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos. Um lugar onde a alma fala e talvez você se escute também. Vamos lá falar sobre esse tema, enfim, são vários temas, na verdade. Polêmicos, mas ao mesmo tempo, assim, como eu sei que boa parte das minhas ouvintes são mulheres, mas eu tenho bons ouvintes homens também, e acho importante, sim, vocês me ouvirem, porque a ideia aqui não é lutar contra vocês, nunca foi. Não tenho essa pretensão, pelo contrário, eu sou do time que acredita no coletivo e acredita que se todo mundo estiver junto, o mundo vai ser melhor para todo mundo. E não quero dominar ninguém, mas também não quero ser dominada. Acho que esse é o principal ponto aqui. Então, homens, sejam bem-vindos, e mulheres, sintam-se em casa, porque a casa realmente é de vocês. Nesse vídeo da Isadora, ela é socióloga, né? Falei, se eu não me engano, o sobrenome dela é Brizola, e eu acho que ela, sim, tem parentesco com o Brizola. Mas isso não vem ao caso, o importante é o trabalho que ela está fazendo hoje, ali na rede social dela. E ela começa falando sobre esse movimento Red Pill, e como esse movimento tem tudo a ver com tudo que está acontecendo, e principalmente que esse é um movimento econômico, porque a gente está vivendo, né, um recesso econômico. E ela fala o quanto a mulher é importante para a economia, porque nós somos mão de obra barata. A mulher, por muito tempo, boa parte da nossa vida, e a gente continua sendo mão de obra barata, porque a gente exerce o trabalho não remunerado, que é aquele trabalho de ficar dentro de casa, limpando a casa, lavando a roupa do seu maridinho, cozinhando para ele, cuidando dos filhos. E a mulher não recebe nenhuma verba por isso, não recebe nenhuma remuneração, nenhum salário. E esse movimento vem para lutar contra isso. Porque conforme a gente foi ganhando, né? Ganhando não, que a gente foi conquistando os nossos direitos,
a gente foi ganhando autonomia e liberdade de escolha. E hoje em dia, pelo menos, eu percebo a minha geração, e que eu sou da geração, às vezes falam que eu sou Z, mas fala que 96 tá entrando na Z, mas falam que é Millennials. Eu acho que a minha cabeça é realmente uma mistura ali, porque a gente tá na transição, né? A gente pegou a transição dos Millennials pra Z. E eu acho que da minha geração, principalmente, né, dos Millennials, depois a Z, e agora as próximas que também foram vindo, a mulher não quer exercer esse papel de cuidadora. Dificilmente, é bem raro, assim, no meu entorno, a gente falar sobre querer ter filhos. E não porque a gente tem ódio, ou porque odiamos criança, não, pelo contrário, a gente ama criança. Mas uma que é a economia, tá muito difícil ter filho hoje em dia, é tudo muito caro, você não consegue nem viver por você, sabe? Mas também porque a mulher que tem que exercer, se ela quiser trabalhar, porque a gente ganhou, nós conquistamos nossos direitos, e agora a gente consegue trabalhar fora, consegue correr atrás dos nossos sonhos, consegue exercer profissões que antes não nos deixavam seguir, mas aí ela vai ter que ter uma jornada dupla. A gente tem que ter uma jornada dupla, a gente tem que trabalhar fora, aí quando chega em casa ainda tem que cuidar da casa, ainda tem que cuidar dos filhos, entende? Aí vem esses movimentos para nos tratar como monstros, né, como o inimigo ali, né, no caso das mulheres sendo inimigas dos homens porque elas não querem mais ter filhos ou porque elas não querem mais se sujeitar, se submeter a esses papéis, onde a gente não recebe a nossa remuneração, ou porque também a gente não aceita mais ser tratada de qualquer forma, porque antes os casamentos duravam 30, 40 anos ou mais, mas a que custo? Tantas coisas que essas mulheres passavam, sendo obrigada a transar sem ter vontade, sendo obrigada a cuidar dos filhos, sendo que o homem também ajuda a fazer o filho. A mulher não faz um filho sozinha. Vou usar uma palavra bem grotesca aqui mesmo. Ninguém faz filho com o dedo. Se desse pra fazer com o dedo, eu acho que eu ia preferir. De verdade, porque tá salgada a pista. Não só porque... Enfim, é triste. Mas ninguém faz filho com o dedo. A gente precisa de um homem e de uma mulher, ok. Ou inseminação artificial e tudo mais, mas precisa, né, do gene feminino e do gene masculino lá para poder fazer a inseminação e poder gestacionar uma criança. Mas quem que faz o trabalho? A mulher tem que carregar por 9 meses na barriga. Beleza, carregou. Aí depois ainda tem quem que fica acordando à noite? Quem que tem que trocar a fralda? Quem que tem que ficar dando de mamar pra criança? Quem que tem que ficar alimentando? Quem que... É a mulher. Eu não tô dizendo que não tem homens que não façam isso. Existem homens, sim. Deveriam ser todos. É isso que eu tô querendo dizer, que deveriam ser todos. Existem homens que ajudam suas esposas. Existem homens que ajudam a limpar a casa. Existem. Mas não tem como a gente falar que é a maioria, porque não é. Não é. E quando eu vi esse vídeo, na hora eu comecei a gravar, porque eu assisti o filme semana passada, e foi tipo justo um dia depois que eu tinha assistido o filme A Empregada. A Empregada é um filme que tá nos cinemas com aquela atriz, a Sydney Sweeney. A Sydney Sweeney é uma atriz nova, né? Tá em ascensão. Ela acho que estourou mais por conta de Euphoria, que é a série que tem a Zendaya. Ela também tá envolvida em muitos escândalos e tudo mais. E eu confesso que eu torci um pouco a cara quando eu ouvia falar sobre a Sydney Sweeney, por conta das narrativas, das coisas que a mídia trouxe sobre ela. Eu não conheço a Sydney Sweeney, nunca nem vi ela na minha vida. Eu sei o que a mídia conta, a narrativa que a mídia conta. Mas depois que eu assisti o filme, e eu fiquei sabendo que a Amanda, porque tá a Amanda Seyfried também no filme, que a Amanda é a patroa, e a Sydney Sweeney faz o papel da empregada. E o nome do filme é A Empregada. Quando eu soube que a Amanda só faria o filme se a Sydney Sweeney fosse empregada, eu vi um movimento ali de mulheres, apoiando mulheres, sororidade feminina. Porque a Amanda, ela é conhecida por Garotas Malvadas. Ela fez aquele filme também da Garota Infernal, que tem a Megan Fox. Megan Fox também é uma
Atriz que foi muito sexualizada. Muito sexualizada. E a Amanda Seyfried também foi uma atriz muito sexualizada. E a Sydney Sweeney é uma atriz muito sexualizada da nova geração. E vendo o contexto do filme, eu não vou dar spoiler aqui, eu espero que vocês assistam, descobrindo essa narrativa de que a Amanda Seyfried só faria o filme se a Sydney Sweeney fizesse junto. Só me vem na cabeça que a Sydney não é esse monstro todo que a sociedade está impondo, que o sistema está impondo. Eles estão dando uma narrativa para ela. Por quê? Porque ela está se empoderando do próprio corpo? Ou porque ela é uma mulher bonita? Enfim, porque ela é muito jovem? Não sei. Eu não sei. São N motivos para tentar manchar a imagem de uma pessoa. Mas principalmente de uma mulher, é muito desse lado. Quando a gente não quer se render ou não quer se submeter. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que ela se submete a muitas coisas. Porque ela não se defende das acusações. Ela não se defende. Ou fala uma coisa bem genérica, assim. Mas depois desse filme, eu comecei a olhar pra ela com outros olhos. Nesse olhar mais de cuidado mesmo e sororidade feminina, de pensar. Ela entendeu uma coisa que eu só refleti agora. Que não tem como você lutar contra o sistema fora do sistema. Você só vai vencer o sistema estando dentro do sistema. E ela tá jogando o jogo do sistema. A gente tem que jogar o jogo do sistema. E se pra tentar vencer de alguma forma, ou tentar melhorar as coisas para as futuras gerações, a gente tenha que se submeter, ao menos um pouco, a gente vai ter que se submeter. Até porque a gente, nós mulheres da minha geração, eu vou fazer 30 anos daqui 2 semanas. Se eu tenho as conquistas que eu tenho hoje, se eu posso fazer uma faculdade, se eu posso trabalhar fora, se eu tenho essa liberdade, sem depender de um homem, hoje, é porque muitas mulheres, antes de mim, muitas mulheres lutaram pelo que eu tenho hoje, que a gente tem hoje. E muitas delas tiveram que entrar dentro do sistema e tentar implodir o sistema para conseguir conquistar as poucas coisas que a gente tem hoje. Então a gente realmente tem que ser um cavalo de Troia e entrar dentro do sistema. E eu acho que a Sydney Sweeney tá fazendo isso. Na minha visão. Analisando assim, bem grotescamente, eu não sou especialista em nada, não sou socióloga, não sou nada, eu só sou uma menina, uma mulher tentando dar voz aos meus pensamentos e talvez ressoe em algum lugar, em algumas pessoas. Eu achei muito interessante ela falar sobre isso. E o quanto coisas bizarras. Não é que coisas bizarras estão acontecendo. Essas coisas já aconteciam, sempre aconteceram. Mas é que agora tá muito escancarado. E eu acho que o que tá faltando da gente é sangue no olho mesmo, pra gente lutar contra. Eu acredito no amor, gente. Eu acredito que a gente vence com amor. Mas não é esse amor passivo que ensinaram a gente. Não é esse amor passivo. Não é. Não é esse. Esse amor passivo foi construído, foi uma alienação que fizeram pra gente não ter força e não se revoltar mesmo, levantar a nossa voz pra lutar pelas coisas que a gente acredita. Então criou toda essa narrativa de que a mulher tem que ser submissa, de que a mulher tem que ser calma, compassiva. Não, a gente não precisa ser assim. Não devemos. Inclusive, tem uma outra menina, não lembro o nome, é uma mulher, na verdade, que ela fala como historicamente foi mudada a história de Maria Madalena, né, a mãe de Jesus. Que a Maria Madalena não era essa mulher compassiva e boazinha e Deus proverá, não. Mas que ao longo da história foram mudando isso. É todo um contexto mesmo que é mudado para controlar as pessoas. Para controlar as mulheres, no caso, o assunto que a gente tá falando hoje. Falar que o movimento Red Pill não ajuda a aumentar casos de feminicídio, eu não sei se é ingenuidade ou burrice. Eu tô falando isso porque foram os comentários que eu recebi no meu vídeo que eu falei, basicamente, que eu tô falando aqui com vocês, só que aqui eu tô falando com mais calma, ali eu tive que falar correndo, mas olha os comentários que eu recebi. Um cara falou assim: como o trabalho de casa não é remunerado? Eu trabalho, a minha esposa não trabalha e eu não gasto um centavo do meu salário comigo. Ele acha que
só por ele pagar as contas de casa, colocar comida na mesa, ele acha que ele tá pagando a esposa dele. Gente, é muito simplista pensar assim. Aí o outro falou que a maioria das mulheres que falam mal de Red Pill vem de conteúdo mais 18. Não tem moral nenhuma pra falar de homem. Primeiro que não tem problema nenhum em vender conteúdo na internet. Se a mulher tá se apropriando do corpo dela, eu quero mais é que ela venda mesmo, que ela ganhe dinheiro. Eu não faço isso porque eu não tenho coragem. Porque, infelizmente, fui muito doutrinada, bem doutrinada pela religião e pela sociedade a achar isso imoral. Mas hoje em dia, com a visão que eu tenho, eu ainda não tenho coragem. Mas a visão que eu tenho, eu não vejo mais mulheres fazendo isso como imorais. Pelo contrário. Eu acho elas muito inteligentes e acho elas muito... Não dá pra falar besteira aqui, mas elas colocam na mesa ali com gosto. Porque se eu tivesse a coragem que elas têm, eu não passava os perrengues que eu passo. Eu admiro essas mulheres. Eu acho elas foda pra caralho. Tem que vender mesmo. É o que ela tem. Se tem otário que compra, problema de quem tá comprando. O próprio sistema não gosta de tratar o nosso corpo como um produto. É assim que eles tratam atrizes como a Sydney Sweeney, a Amanda Seyfried, a Megan Fox. Lembra na época do BBB que as mulheres mal saíam do BBB já iam o quê? Posar nua na Playboy. Se tem quem compre, vai ter quem venda. Não vejo problema nisso. E não acho que essas mulheres que vendem conteúdo que estão falando mal de Red Pill. Não acho que são elas. Eu acho que quem tá falando mal de Red Pill é quem tá sofrendo na mão deles. Recentemente, semana passada, um caso, uma menina recebeu não sei quantas facadas de um cara porque ela não aceitou namorar com ele. Ela só falou, agora eu não posso, não quero namorar agora porque eu estou focada nos meus estudos. Eu acho que ela tem 17 anos, não é nem maior de idade. Tá indo pra universidade. Aí o bonitinho Red Pill não aceitou o não e fez o quê? Foi lá e picotou ela. É justo isso? E vem falar que o movimento Red Pill não tem nada a ver? Que não soma com todos esses casos de feminicídio, com todos esses casos de violência contra a mulher? É muito... Eu não sei se é burrice da parte desses homens que falam isso ou... E o pior de tudo é que só homens comentaram no meu vídeo. Por que será? Porque eles se sentiram atacados. Então, de alguma forma, eu toquei na ferida deles. O outro aqui falou assim, primeiro que o movimento Red Pill é só uns caras que fala pra não se relacionar com mulher rodada. Os caras só reclamam de tatuagem de borboleta e mulher rodada, mano. Apenas isso. Segundo, que todo mundo que tem higiene limpa a casa, não é só a mulher. No caso, então, todo mundo deveria ganhar um salário por limpar a própria casa ou é só a mulher que ganharia? É muita ingenuidade. Esse cara não entendeu o que eu falei. Eu queria muito que o movimento Red Pill só fosse homens calvos que tem uma autoestima de um grão de arroz, que não sabe se relacionar com mulheres, que só fala mal delas porque elas são rodadas. Até porque, o que é ser rodado, gente? Se relacionar com pessoas é ser rodado. Então vocês, homens, são rodados, porque vocês namoram tanto. Namoram até no meio do casamento, né? Tá ali casado e tá namorando outras. Porque só a mulher é a rodada, só a mulher é a puta, só a mulher é... Vamos parar de ser simplista, ser egoísta, na verdade. Muito egoísta, muito egocêntrico. E o outro aqui comentou que quem é explorado é quem faz job. Ai, gente, é tanta preguiça. Mas um comentário aqui me chamou a atenção. E eu quero que vocês reflitam junto comigo sobre esse comentário. Que ele falou assim, vocês mulheres são a maioria. Se organizem e dominem o mundo. Não esperem concessões de seus agressores. Mudem a religião, a ciência, a filosofia, a política, a tecnologia, as empresas, tudo. Por favor, parem de pedir por direitos e por mudanças em nós, homens. Façam prevalecer seus direitos à força e acabem com o patriarcado. Sustentem a infraestrutura do mundo que hoje está nas costas dos homens. Deixem de ser cuidadoras e passem a ser provedoras e produtoras. Se tiverem o desprazer de se relacionar com um homem, façam tudo meio a meio. Metade das despesas,
das tarefas, dos direitos e das responsabilidades. Se querem abortar, tudo bem, mas não exijam que os homens criem seus filhos, se só vocês têm poder de decisão sobre o nascimento da criança. Eu achei esse comentário muito ambíguo. Ao mesmo tempo que ele tá pedindo assim, mulheres, se empoderem, tomem a força que é de vocês. Não adianta ficar pedindo, porque não é pedindo que vocês vão conquistar, não. É tomando. Porque é assim que os homens fizeram, eles tomaram. Eles imporam. Mas ao mesmo tempo é ambíguo, porque parece que, tipo assim, ele fala que o mundo está nas costas dos homens. Então pega pra vocês esse fardo. Já que vocês não estão aguentando, pega pra vocês. E vamos ver se vocês fazem melhor. Não sei, posso estar errada, posso estar enganada. Mas esse cara é o mesmo do comentário do que a mulher dele, que ele trabalha, a mulher dele não trabalha, mas que o salário dele, ele não vê um centavo. Que é tudo pra ela. Que bom, né, se ele faz isso, que bom. Esse tema tá sendo bem complicado pra mim. Mas não tinha como não vir falar sobre ele aqui. Mas eu quero levantar a reflexão aqui. Como a gente vai vencer o sistema? Como a gente vai vencer o patriarcado? Eu acredito no amor, mas eu tô entendendo que não é esse amor compassivo que vai vencer. Não é a passividade. Eu já entendi que não é a passividade. Mas então o que a gente tem que fazer? Eu também não acredito na guerra. Também não acredito no usar arma no sangue. Conquistar as coisas pelo sangue. Mas eu acho que de alguma forma a gente vai ter que gritar. De alguma forma a gente tem que gritar. Tem que usar a nossa voz. Tem que fazer valer os nossos direitos, as nossas vontades e conquistar mais coisa do que a gente já tem. Mas eu confesso que eu me sinto paralisada também, porque eu não sei como fazer isso, porque também não basta uma única pessoa sair quebrando as coisas. E não é esse caminho. Eu não queria ir por esse caminho. Mas talvez, vindo do comentário de um homem, talvez essa é a única forma. Esse caso do Epstein, gente, é nojento, é sujo, e a gente sabe que isso acontece. A gente sabe. O pior é que a gente não tá surpreso com tudo isso que tá acontecendo. A gente não tá surpreso. Só que o que tá me indignando, o que tá me doendo, enfim, é a gente tratar com normalidade. A gente tratar como uma mera fofoca. Nossa, você viu o caso do Epstein? Nossa, abusava de meninas menores de idade. Nossa, muitas meninas de vários países foram traficadas, inclusive muitas do Brasil. Muitas meninas brasileiras. Vai saber quantas passaram por isso? Quantas morreram, foram assassinadas? As que estão vivas hoje estão aí, sofrendo, tendo que lidar com esse trauma, com essas... E as que perderam suas vidas, e as famílias que nem sabem que isso aconteceu com suas filhas, que nem sabem, tipo, tantas meninas desaparecidas, quantas dessas não foram vítimas desse caso em específico? E a gente não tá se revoltando, só tá virando manchete. E outra, eu não tô vendo as mídias, as grandes mídias falar sobre isso. As grandes mídias não estão falando sobre isso. Eu não tô vendo isso no jornal. Eu tô vendo isso no Twitter. Eu tô vendo isso no TikTok. E se eu não consumisse isso, eu não estaria sabendo. Gente, é um caso para se revoltar e querer abaixo muitos governos, porque isso não é uma coisa só lá nos Estados Unidos. Isso interfere em muitos países. É coisa de outros países investigarem e querer abaixo cabeças rolarem de pessoas grandes. A gente vendo que o atual presidente dos Estados Unidos está envolvido. Muitos nomes da alta sociedade, do entretenimento de Hollywood envolvido. E a gente não tá fazendo nada. A gente só tá comentando na internet. A gente não tá saindo na rua e fazendo alguma coisa. Eu acho que hoje é sobre isso que eu queria falar. Quando a gente vai se revoltar de verdade? Quando a gente vai usar a nossa voz? Quando a gente vai gritar? Até quando a gente vai obedecer e seguir essa narrativa que nos foi imposta? De ser compassivo com tudo. De ficar anestesiado, vendo as coisas acontecerem e não fazer nada. E normalizar o absurdo.
Deixa pro absurdo ser normalizado no teatro. Existe um teatro do absurdo. Deixa pra isso. Mas não na vida, gente. A vida é real. Vamos fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, de verdade. Não dá. Não dá pra viver num mundo assim. Não dá. O que a gente pode fazer? Isso é um convite. Eu tô perguntando mesmo, porque eu também não tenho as respostas. Eu tô buscando essas respostas. Então, faço essa pergunta pra vocês. O que a gente pode fazer a respeito? Até onde vai o nosso alcance? For preciso, a gente vai entrar dentro do sistema, a gente vai ser um cavalo de Troia e a gente vai implodir tudo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não é aqui fora olhando. Não é em terceira pessoa. Infelizmente, a gente tem que ser a primeira pessoa. Em terceira pessoa, a gente não vai resolver. Tem que ter um olhar de terceira pessoa para entender o entorno, entender aonde a gente está, entender o nosso contexto, entender o momento político, o momento atual, o momento econômico. Mas a gente tem que entrar dentro. Não dá para ficar de fora. Não dá. É isso. Espero que tenha feito sentido, que a minha alma tenha falado com a sua, que você tenha mais respostas para mim do que eu tive para você, porque eu acho que na verdade eu levantei mais dúvidas aqui, mas esse é o intuito mesmo. A gente precisa das dúvidas para buscar as respostas, para se mexer, para sair do lugar. Se gostou, compartilha com alguém, compartilha nas redes sociais, me marca, @GisaPedrosa lá no Instagram. E nunca se esqueça, abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos!